Olá pessoal, voltando aqui então com o curso de Lua, e hoje eu tenho uma boa notícia para vocês, é que se vocês acompanharam o curso até aqui, já chegaram na aula 8, fizeram os exemplos, você já sabe programar em Lua. Basicamente você já sabe, a gente já cobriu bastante coisa. A única coisa que ainda falta para você poder interagir 100% com o ambiente de programação, com os ambientes para resolver os problemas, é a aula de hoje, a aula de I/O. Claro, além disso, tem uma questão também que é super importante, que vai ser a próxima aula, que é o tratamento de erros, tá? Porque eventualmente as funções que nós chamamos, os cálculos que nós fazemos, né, podem retornar situações inesperadas em que são lançados erros. Por exemplo, você pode ter um erro quando tenta importar um pacote, né, chamado require, num pacote Lua que não existe ou que o interpretador não encontra, e a gente pode querer tratar esses erros. Então, o que você está vendo hoje aqui de I/O é para poder interagir com o mundo externo, ao ambiente de programação, tá? Não trabalhar apenas com dados em memória, mas também dados em arquivos. E depois a gente vai ver o tratamento de erros. E com isso, você já vai poder fazer qualquer programa em Lua. Claro que depois tem tópicos mais avançados, como as metatables, tem a parte da API de C para você poder integrar, estender a funcionalidade de Lua, colocar coisas que não existem hoje implementadas em Lua. Por exemplo, uma coisa que não tem é para você poder listar arquivos no sistema operacional, né, no sistema de arquivos da tua máquina. Lua não tem essa funcionalidade por padrão, né, numa biblioteca nativa, né? Mas existem pessoas que criaram isso à parte e num tópico mais avançado, num módulo mais avançado do curso de Lua, a gente também pode ver essa parte de integração com a API de C. Mas vamos começar então com I/O, tá? Lembrando nosso canal youtube.com/c/techs. Se você está em algum lugar diferente do próprio YouTube, para você ficar sabendo. facebook.com/techs e agora também estou com Twitter, twitter.com/techs, eu coloco os updates lá. Tá? Então a parte de I/O, basicamente, o que eu vou querer? Eu vou querer entrar com dados do nosso programa externos, tá? Não trabalhar apenas em memória, e também poder ler de arquivos. Então, essa primeira parte aqui de cima trata da entrada pelo usuário, interativa com o usuário, e aqui embaixo a gente vai tratar de arquivos. As duas tocam uma na outra, tem conceitos similares, correlatos aí nas duas. Mas vamos partir aqui para o código. E aqui no código, vamos fazer então um teste. Vamos colocar aqui, vou criar um arquivinho rápido, echo abacate, e eu vou colocar no meu arquivo. Peraí, deixa eu só ver quais arquivos eu tenho aqui. Se você está pegando essa aula no meio e ainda não está entendendo, porque eu estou no ambiente, obviamente o meu ambiente é o Windows, mas eu estou no ls, que é um comando do Linux, né, do Unix, e as pessoas podem estar achando estranho. É porque eu instalei o MinGW na minha máquina, tá? E com isso eu tenho vários comandos com o MinGW com MSys, e com isso eu tenho vários comandos do Unix disponíveis. O ls é um deles e aí eu acabei me acostumando a usar. Tá? Então eu só estou vendo aqui se existe um arquivo teste.txt, que eu vou criar ele agora. Então eu vou dar um echo abacate, redirecionando para teste.txt. Pronto, então agora se eu der um ls, eu vou ter lá o teste.txt, e um outro comando que eu importei é o cat teste.txt. Então tá aí o meu abacate, perfeito. Então é isso que eu quero ver. Então a primeira coisa que eu quero ver, já que eu tenho esse arquivo, eu posso, futuramente eu vou poder ler dele, tá? Bom, nós não vamos atropelar os bois, né? Vamos primeiro fazer a parte de leitura a partir do teclado. Então eu vou criar aqui o meu exemplo 9. Eu vou fazer o seguinte, eu quero guardar uma variável A, eu vou pegar o valor que eu ler do teclado, e para isso eu vou rodar io.read, e vai ser isso que eu vou ler do teclado. Por padrão, io.read lê a linha, tá? Lê uma linha.
E com isso, quando eu digitar uma linha do teclado e apertar Enter, eu vou atribuir esse cara à minha variável A. Para eu poder ver isso, eu vou dar um print, usar a técnica que eu usei no último exemplo, vou colocar ele concatenado com esses pontos de exclamação para poder ver, e aqui no meio eu vou colocar A assim. Vamos ver se funciona. Então eu vou dar um lua, exemplo 9.lua. Repara que ele não está fazendo nada, está parado. Por quê? Porque ele chegou aqui no IORead e está esperando eu fazer alguma coisa, está esperando eu digitar alguma coisa. Então voltando aqui para o programa, ele vai estar esperando, eu vou colocar A, B, C, D, E. Perfeito. Então ele leu minha linha A, B, C, D, E e retornou, concatenou essa linha com os pontos de exclamação e colocou. Tá? Depois eu posso tentar novamente, rodar aqui, e agora se eu digitar apenas vários espaços, você vai ver que ele interpreta os espaços, ele não faz nenhuma crítica aos espaços que eu estou colocando, ele coloca esses espaços para dentro do programa, atribui a variável A e depois vai imprimi-los aqui entre os pontos de exclamação. Então eu já sei ler do teclado, tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, algum tipo de leitura por exemplo, no nosso exemplo de tabela de moedas, vamos supor que eu queira especificar qual arquivo de entrada que é para eu ler, tá? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso passar o argumento pela própria linha de comando, e aí a gente tem que trabalhar com os argumentos que são passados numa função da mesma maneira que é aqui, ó, com varargs, ou eu faço um input que espera uma entrada do usuário após a inicialização do programa. Vamos lá, vamos mostrar primeiro esse. Então, estando aqui eu no minha tabela moedas, vamos pegar aqui o início. Uma coisa que eu vou fazer agora com o meu programa de tabela moedas, já que a gente está usando ele direto como exemplo, eu vou criar uma função main aqui para organizar o código, porque repara que eu estou com várias funções separadinhas, trim, split, isso aqui daqui a pouquinho, daqui 2 aulas eu acho, a gente vai mexer com os módulos, a gente vai tirar essas funções daqui, criar módulos específicos. Tem uma função toString aqui, tem um imprint, então eu tenho funções separadinhas aqui para tarefas diferentes, mas o meu código em si que executa o script está todo solto aqui. O que eu vou fazer agora, para a gente melhorar essa situação, eu vou colocar dentro de uma função que eu vou chamar de main. Não precisa ser main, eu estou dizendo que é main só porque é um padrão que eu uso, mas pode ser outro nome. E, como eu sempre faço, eu vou colocar identado. Pronto. E agora, se eu não chamar a main, ela não vai mais executar. Tá? Então eu chamo a main. Beleza. Então o que eu vou fazer, basicamente, eu definir a função main e depois eu executo ela aqui. Ótimo. O que acontece? Meu arquivo de moedas, ele está hard-coded aqui, né? Quer dizer, eu não consigo mudar qual arquivo de moedas eu leio. Então vamos fazer o seguinte, vamos obter esse arquivo de moedas através do teclado. Eu vou escolher um arquivo dentro daqueles que eu tenho disponíveis no diretório. Então vamos lá. Então eu vou dizer que o nome do arquivo de moedas, vou duplicar essa linha, comentar, em vez de ser um nome fixo, eu vou dizer que ele é io.read. Só isso. Isso já vai resolver. Só que, o que vai acontecer? Né? Se você lembrar, quando eu executei o exemplo 9, vou executar de novo, ele fica com nada aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. Isso não é legal, o usuário quer saber o que é para ele fazer. Então, o que eu vou fazer? Volto aqui no exemplo 9, eu posso simplesmente dar um print aqui antes, digite alguma coisa. Só isso. Aqui eu posso parar, apertei Ctrl C, ele fez isso, tá? E agora ele coloca digite alguma coisa. E aí eu vou colocar A, B, C, lá. Continua funcionando, tá?
Eric, como é que eu coloco o digite alguma coisa para ele ler aqui depois, né? Para em vez de eu digitar na linha seguinte, eu continuar na mesma linha. Já já a gente vai ver, na aula de hoje ainda. Segura só um pouquinho, só para a gente continuar aqui no IORead. Então, eu vou colocar aqui um print, digite o nome do arquivo de entrada. E com isso, eu agora vou ter a opção de colocar esse arquivo na linha de comando. Eu vou ter essa opção de colocar o arquivo na linha de comando. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Então agora eu vou chamar lua, tabela moedas.lua. Então agora digite o nome do arquivo de entrada. Se eu bem me lembro, se eu começar a digitar o nome dele aqui e apertar Tab, não vai. Então, esquece, eu vou ter que copiar ele de verdade. Então eu vou copiar ele daqui, já está macetado, Ctrl C, eu volto aqui e copiei ele. Pronto. Então beleza. Ele executou, vamos ver se eu não estou com o Explorer aberto. Opa, reload, sim, está aqui. Então ele recarregou, tá? Essa mensagem do Notepad++ quer dizer que ele recarregou. Deixa eu abrir aqui um Explorer, só para a gente ir para a página também do curso. Tá? E aí eu vou ordenar por data da modificação, de modo que a gente pode ver aqui que ele é o mais atual. Ok, que foi meu arquivo de saída. Então, está funcionando. Né? Eu estou aqui com o meu output funcionando tal qual estava antes, e agora com a vantagem de que o meu arquivo de entrada pode ser escolhido pelo usuário. Ele não é mais um cara fixo dentro do meu programa. Eu vou detonar essa linha. Tá? E agora vamos resolver aquela questão de eu ter que digitar na linha de baixo e não na mesma linha. Tá? Isso a gente vai resolver com o IOWrite. Tá? Da mesma maneira que eu tenho o IORead, eu tenho o IOWrite. Então, io.write, digite alguma coisa. O IOWrite, ele faz o quê? Ele vai colocar para a saída padrão, tá? Que é o stdout, e o IORead para o stdin. Se você já trabalhou com linguagem C, você já ouviu falar deles. Se você não ouviu falar, daqui a pouquinho eu posso dar uma complementada nisso. Basicamente você tem dois streams de entrada, um de saída, que são padrão do sistema. Por padrão, o stream de entrada, que é o stdin, lê do teclado, e o stdout, ele joga para o monitor. Tá? Então, quando você está colocando std, chamando IORead, ele lê de stdin, que é o teu teclado. E quando você chama IOWrite, ele joga para o teu monitor, que é o stdout. Então, beleza. Com isso, só que ele coloca tal qual está aqui, ele não acrescenta nenhuma nova linha e tal. Então, o que eu colocar aqui, então eu vou precisar de um espaço. E agora, se eu tentar digitar alguma coisa, ele repara que o cursor está após a linha e não antes. Então eu vou digitar tarará, e ele continua funcionando bonitinho, mas agora está mais agradável a digitação. Ok, então vamos fazer a mesma coisa no outro arquivo. Então, em vez de print, io.write, com o espaço, e aí se eu reexecutar o nome do arquivo, eu vou recolocar aqui, opa, tem que selecionar de novo. Então vai ser, será que... eu consigo ir na setinha, ele lembra os últimos inputs. Então, perfeito. Digitei, vamos ver se ele alterou. Então ele já está reclamando aqui reload. Sim, reload. Então tá aqui, tá? Beleza, vimos IORead, IOWrite. Então eu já consigo ler o meu nome do arquivo direto do teclado e consigo escrever para a saída, tá? Se você não quiser a nova linha, em vez de usar o print, usa IOWrite,
que ele vai te dar o que você quer. Tá bom, o read, a gente tem que só falar mais um pouquinho do read, porque se a gente vem aqui na documentação, e é importante, eu vou lembrar isso sempre a vocês, que é importante a gente estar sempre voltando à documentação, porque aqui tem tudo, tá? Eu gosto de ler em inglês, mas tem em português também, tá? Mesmo aqui em cima no link, tá? Existe, eu não sei aqui, mas você vai ter que ir lá na página principal, você coloca assim 5.1, vamos lá, vamos perder um tempinho com isso. Então 5.1 você vê aqui que tem português, e aqui você pode ir lá no biblioteca padrão, cadê facilidade de entrada e saída? Então ele vai cair aqui, mesmo cara, só que está em português, tá? Vamos lá, vamos lá em português. Bom, o que acontece? Quando eu venho aqui e pego o IO Read, que é o cara que eu estou procurando, o IO Read, que está aqui, ele fala que é equivalente a IO Input Read, que é esse cara aqui. Essa é a única parte que é meio obscura dessa documentação, tá? O IO Input, ele te retorna o handle atualmente, o handle de arquivos que está atualmente designado para o input, que normalmente é o stdin, tá? Que é aquele cara que eu te falei. Normalmente é, volta aqui, o stdin, ou seja, leitura do teclado, tá? Pode não ser, a gente tem como mudar esse handle, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas pode não ser. Então, quando eu vejo isso aqui, ele está retornando o handle que é o stdin, ou seja, isso aqui seria igual a io.stdin, eu tenho esse cara disponível. Se eu voltar aqui na documentação, ó, aqui está dizendo como é que eu acesso eles, stdin, stdout e stdr, que é por causa dos erros, tá? Se eu quiser jogar na stream de erros. Mas então o file, o IO input read, quer dizer, ele me retorna stdin, e aí eu vou chamar o read em cima desse handle aqui, tá? E ele me oferece um jeito mais rápido, que é chamar IO ponto. Mas isso aqui faz dessa maneira. E aí ele tem algumas formas de ser chamado, tá? O padrão é essa aqui, o asterisco L. Se eu bem me lembro, gente, mais uma coisa, eu acho que para as versões novas de Lua, pelo menos Lua 5.3, a confirmar, eu vou ver daqui a pouquinho, mas a confirmar, você não precisa mais especificar asterisco A para ler o arquivo inteiro, tá? Acho que a maneira de colocar mudou, mas eu vou me ater aqui ao Lua 5.1, que é o que a gente se propôs a fazer, tá? De versão para versão tem as pequenas diferenças, eu acho que isso aqui é uma das mudanças que teve nas versões futuras, tá? Então, se eu passar o asterisco N, ele vai ler um número. Se eu passar asterisco A, ele lê todo o conteúdo, no caso do arquivo, tá? Passado o handle de arquivo que eu tenho aqui. Normalmente, isso aqui para o teclado funciona? Funciona, mas eu vou ter que dar um jeito de passar um caractere de fim de arquivo no meu terminal, que eu, se não me engano, é o Ctrl Z, Z de zebra, tá? E esse aqui é o que a gente quer, que é o que lê linha a linha, e toda vez que você dá um Enter, ele retorna a linha que você leu. E você pode também passar um número, que é o número de caracteres que ele vai ler. Isso é legal para você poder fazer a entrada binária com um número fixo de inputs, tá? Quando você chama o read, então você pode passar esses parâmetros aqui. Lembrando que da maneira como está, ele é equivalente a asterisco L, tá? É isso ou nada ler por linha. Se eu quiser abrir agora um arquivo, eu estou abrindo da linha de comando direto, né? Agora eu quero pegar um arquivo, tem que usar o IO Open, io.open, e aí eu vou passar o nome do arquivo. No caso, eu criei já um teste.txt no início da aula, e eu tenho que dizer qual o modo que eu quero abrir o arquivo. Qual o modo que eu quero abrir? Eu quero ler desse arquivo, então eu vou abrir ele como read, e eu poderia passar um T de text, mas isso é redundante, então eu não preciso passar. Se eu quiser abrir esse arquivo em modo binário, eu passo um Bzinho.
Arquivo em modo binário significa o seguinte: eu vou ler ele exatamente como ele está em disco, é como eu vou ler os bytes dele para a memória conforme eu for lendo. Então, se eu precisar uma passagem byte a byte exata, eu tenho que abrir ele como binário. Se eu souber que é um arquivo texto, eu não passo. E qual a vantagem? Que, por exemplo, usa a terminação /R/N é a terminação de linha do Windows, enquanto no Linux eu tenho somente o /N, tá? E quando eu abro no modo texto, internamente no Lua, ele converte todo mundo para contra /N, tá? Então eu não tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, tanto para ler quanto para escrever. Então eu vou deixar ele com modo texto, porque eu quero ler o texto desse arquivo, e agora eu vou imprimir o que tem nesse arquivo. Então eu abri, e para ler o conteúdo, eu vou fazer... beleza, eu tenho que... O que eu peguei aqui? Eu peguei um handle do arquivo, tá? E aí eu vou pegar o meu handle, eu vou chamar de arquivo, esse é meu arquivo. Então meu arquivo, read, e como eu quero tudo, é o *A. Então agora a gente vai começar a ver a motivação desses caras aqui. Então vou pegar o *A e vou ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu vou executar o meu T09. Isso aí eu não queria, mas tudo bem. Vamos lá. Várias coisas. Primeiro, eu não quero isso aqui, porque eu não estou usando agora. Segundo, eu tenho isso aqui e eu quero, em vez de imprimir o A, eu quero imprimir o conteúdo. Só para a gente manter íntegro isso aqui. Para manter o exemplo anterior. Pronto. Então vamos tentar de novo. Então olha só o que aconteceu. Ele pegou o abacate, só que ele acrescentou ainda, ele manteve a quebra de linha. Por isso eu estou com uma outra exclamação na linha de baixo. Vamos ver aqui, vamos abrir o arquivo teste.txt, abrir. Repara que ele tem uma quebra de linha dentro do arquivo. Eu vou tirar, vamos ver se o meu editor não acrescentá-lo de volta. Beleza, não acrescentou. Então se eu tentar de novo, repara que a quebra de linha agora sumiu. Então ele pega o conteúdo do arquivo e coloca. Vamos colocar mais uma linha. Inclusive isso aqui eu não quero, nem isso aqui, nem isso aqui. Banana. Maçã. Maçã não, vou colocar abacate, banana, figo. Quero evitar os acentos. Novamente. Então tá lá, certinho. Vamos mudar agora, colocar em vez de A, colocar nada. Né, que é igual L, que é igual asterisco L. Repara que ele pegou só a primeira linha, que é o abacate. Tá? Se eu fizesse aqui de novo, se eu colocasse o read duas vezes, repara que ele agora pegou banana, que é a segunda linha. Então estou lendo linha a linha. E eu posso também ler um número fixo de caracteres, que em vez de que aí eu passar aqui um número fixo de caracteres, que é, por exemplo, 10 caracteres. Então repara, ele leu exatamente 10 caracteres e parou. Tá? Então essas são as opções que eu tenho, tá? E com isso a gente já consegue ler, fazer o processamento que a gente quiser no arquivo, e dependendo de como a gente quer, a gente lê linha a linha, ou lê ele inteiro, ou pode pegar por números, enfim. O importante é só o seguinte: quando eu abrir assim o arquivo, eu tenho que lembrar de fechar o arquivo, eu não posso deixar o arquivo aberto o resto da vida. Então é arq close. Por quê? Porque pode ser que mais alguém... Todo arquivo é um recurso compartilhado.
Então, quem escreveu esse arquivo pode querer escrever nele de novo. E se a gente tiver com ele aberto, em alguns casos a gente pode estar travando, acho que não é o nosso caso aqui, mas para a gente garantir que os dados estão íntegros e que a gente está devolvendo tudo para o sistema operacional e tal, e que nenhum outro processo vai ter problema em ler ou escrever do arquivo, quando a gente terminar, a gente tem que fechar ele para poder garantir que não vai ter nenhum problema. Isso vai garantir também que todas as escritas são feitas para o arquivo, caso eu abra ele como escrita. Isso vai permitir que o meu programa não se comporte de maneira errada e nem que eu leia dados errados, enfim. Claro que tem que também ter tem questão de concorrência, que aí já é um outro papo mais avançado, mas basicamente fecha sempre o arquivo. Se chamou IOOpen, chama o arcclose, porque vai ficar melhor, a gente vai conseguir vai evitar resultados inesperados no programa, tá? Ok. E para escrever no arquivo, eu também faço IOOpen, só que eu vou vou usar ele como escrita. Então agora eu vou pegar o arc2, arc saída, e aí eu vou colocar teste saída.txt e eu vou abrir ele como escrita. Com isso feito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu arc saída, write, para eu escrever, e eu vou pegar o que? Eu vou pegar, em vez de dar o print, eu vou escrever isso no arquivo. Tá aí o que eu vou escrever. E naturalmente, olha só, mais um motivo para fechar o arquivo. Se eu quiser que esse arquivo esteja disponível, aqui no caso eu vou terminar meu programa depois dessa instrução, ele sai e aí o sistema operacional automaticamente fecha o arquivo para a gente. Não seria tão crítico. Só que, se a gente tiver um programa que fica rodando mais tempo, que, por exemplo, eu escrevi no arquivo e quero que imediatamente eu possa usar isso para algum outro processo que está rodando na máquina, e o meu arquivo continua rodando, então eu tenho que escrever o arc saída close, porque senão não é garantido que os dados vão estar lá, tá? Porque existe bufferização, existe um monte de coisas aí que no meio do caminho que a gente não controla, então é importante, se eu quero que esteja disponível, dar o close, que aí eu posso fazer o que eu quiser depois que o arquivo vai estar disponível, tá? Então tá bom, vamos testar. Então basicamente o que eu estou fazendo eu estou lendo do arquivo, colocando conteúdo aqui, manipulando o conteúdo e salvando um novo arquivo, que é o arc saída. E esse arc saída eu estou colocando como teste saída.txt. Ok, vamos lá. Continuo imprimindo ele aqui, claro, mas eu agora espero encontrar um arquivo que é o meu teste saída, que está aqui, e ele tem que ter o mesmo conteúdo. Perfeito. Então eu consegui ler de um arquivo, escrever num arquivo, tá? E aí tem mais uma coisinha só que é importante ver. Lembrando, sempre não esqueçam, fechem seus arquivos, tá? Arc saída close, arc close, tá? Tanto o de entrada como o de saída. Em particular, se você quiser escrever no mesmo arquivo, você pode, tá? Se você quiser ler do arquivo teste e depois escrever de volta para o arquivo teste, isso é muito usado, por exemplo, para arquivos de configuração, em que você quer ler as suas configurações na inicialização do programa e depois atualizar as configurações no meio da execução do programa. Isso é totalmente possível, você tem que primeiro fechar teu arquivo para poder reler, tá? E vamos então trabalhar aqui, ó, na nossa função main, porque existem algumas coisas aqui que a gente pode melhorar no nosso... Olha só, repara que eu já estou usando isso aqui, ó. Isso aqui não tem exatamente aquilo que eu expliquei, já está aqui implementado, tá? Para eu salvar o arquivo de moedas. A única coisa que eu vou fazer aqui é essas duas chamadas, como elas são super úteis, tá? Essa aqui, tá? E essa aqui. O que eu vou fazer é criar duas funçõezinhas, porque se você reparar, uma coisa que eu não fiz foi fechar os arquivos, e é super fácil esquecer isso, tá? O que eu vou fazer é criar uma função que faz isso para mim, e aí eu não preciso me preocupar. Então eu venho aqui,
function. Primeiro eu vou pegar o de leitura, read. Eu gosto de nomes que deixem bem claro o que eu quero fazer, então é read text from file. Então eu sei que minha saída é um texto e que eu estou lendo de um arquivo. E o meu arquivo, vou passar aqui file name, nome do arquivo. Beleza, o que eu vou fazer? Basicamente, isso aqui. Beleza. Já deveria ser local aqui dentro, tá? Eu tenho que revisar, eu coloquei dentro da função, mas não coloquei os locals aqui. Eu deveria fazer isso, tá? É importante, super importante que isso aconteça. Mas vamos aos poucos. Vamos lá que a gente vai aos poucos acertando isso. Então a primeira coisa é, vou ler um texto de um arquivo passando o nome do arquivo. Esse nome do arquivo eu vou passar para cá, aí eu open, tá? E no modo read. Me parece, né, aí o open, eu não estou passando aqui o modo, então acho que por padrão, vou confirmar, por padrão o modo é read. Então IO open mode. Tá vendo como está opcional entre colchetes, né? Então significa que tem um padrão, que é o read, tá aqui, ó. Então beleza. Por padrão, o read é o modo padrão. Mas eu gosto de passar sempre explícito. Então vamos lá. Então estou abrindo como leitura, vou ler o conteúdo completo do arquivo, passar para a variável conteúdo, vou fechar o arquivo. Aqui eu vou mudar o nome, vou colocar só file. Não importa o nome que está aqui dentro, porque é local. File, close. Aí eu garanto que está tudo certo. E return conteúdo. E para ficar tudo consistente, em termos de linguagem, vou colocar contents. Vou traduzir. É conteúdo. Tá? E com isso eu espero que aqui eu possa simplesmente dizer que o meu local conteúdo é igual a read text from file com este nome aqui. Vamos ver se funciona? Digite o nome do arquivo de entrada. Tá aí. Não deu erro, não reclamou de nada. Vamos ver se ele atualizou o meu arquivo. Aqui o meu teste, data da modificação. Show, atualizou. E se eu vier aqui, ele também diz que me pergunta se quer recarregar. Sim, ótimo, é ele mesmo. Então está funcionando. Ótimo, ele está funcionando. Então eu já posso até detonar essas duas linhas, porque eu já consegui encapsular a leitura num único código, tá? E, inclusive ele fecha o arquivo, não preciso me preocupar. Perfeito. Vamos continuar. Então aqui, ó, eu vou colocar também o local. Local, o resultado também como local. Por que eu estou sendo tão chato com essa questão do local? Porque se eu não faço isso, é bem possível que algum outro global fora desse cara sobrescreva e eu comece a ter um comportamento que vai ser muito difícil de debugar. Então é melhor que a gente coloque tudo o mais restrito possível o escopo para poder evitar que esse tipo de situação chata aconteça. Então a gente coloca local em tudo, deixa a cara de que todo mundo está restrito no escopo da função main. E isso vai evitar muita dor de cabeça pra gente, tá? Tá bom, então eu já fiz o read text from file, agora eu quero, adivinha, fazer o write, né? Então vamos fazer. Basicamente são essas duas linhas aqui. Vou marcar essa linha para voltar, vou colocar aqui em cima. Então é function write text
to file. Aí aqui eu uso o seguinte padrão. Repara, na ordem que eu digo que as coisas acontecem, é a mesma ordem que eu vou colocar aqui os meus parâmetros. Então é texto para o arquivo. Então é texto para o meu arquivo. E no caso eu estou passando o nome do arquivo porque eu quero abrir o handle dele internamente, tá? Tá bom? Então assim é um padrão. Se eu vejo esse nome, eu sei que o primeiro parâmetro é o texto e o segundo é o nome do arquivo. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, eu não preciso ficar pensando muito, tá? Essa é uma dica que eu peguei do livro Clean Code do Robert C. Martin, um livro que eu recomendo. Eu não sigo tudo lá, tá? Não sigo tudo à risca que está lá, mas eu gosto de pensar em algumas coisas que me ajudem. Esse é um padrão que eu tento, eu sigo, muitas vezes eu sigo porque eu acho que ele é bem válido, tá? Nem sempre, tem situações específicas como programação funcional que faz mais sentido outra definição, mas nesse caso faz todo sentido. Então vamos lá, local, mais uma vez file, não importa muito quem está aqui dentro, file, write, tá bom, eu abri o arquivo e eu simplesmente estou escrevendo lá dentro. Eu não preciso, repara que eu não preciso me preocupar de salvar nada, só talvez colher um status, mas eu não vou fazer esse status agora porque tem os erros, né? Se der qualquer erro, a minha função de write vai retornar new. Eu não vou pegar isso agora, eu vou só dar um return. Na verdade eu posso sim, posso pegar result e eu retorno isso. Opa, caiu um negócio aqui. Resolvido. Pronto. Com isso agora o que eu vou fazer é tá bom, aqui eu não vou usar esse string, eu vou colocar direto o texto. Eu estou esperando que quem quer que seja tratou antes de vir para cá e eu vou só imprimir o negócio, só vou colocar no arquivo. Então, importante, faltou o close. Pronto. Pronto. Então o meu retorno é só o status. Então aqui o meu resultado. Não, aqui só basta chamar save text. Por que ele não está fazendo? Deve ter algum erro em algum canto, mas a gente já vai descobrir. Ah, é porque é write, né? Eu estou colocando write. Eu muitas vezes uso save text to file também, tá? Read text from file, save text to file. Como eu já atendi, eu vou mudar o nome do arquivo aqui da função aqui agora, e isso é comum, tá? Porque como eu naturalmente já comecei a tentar escrever um save, para mim isso é um sinal extremamente forte de que save é um nome melhor do que write nesse caso. Então eu já vou mudar, vou usar save text to file. Já que naturalmente eu fui nesse caminho, eu vou seguir a linha. Save text to file, o texto é isso aqui e o arquivo é esse aqui. Vamos testar. Deu um problema, vamos ver qual é. Linha 78. Claro, não mudei os nomes. Vou tentar de novo. E vamos testar agora. Alterou. Continuou funcionando. Legal. Então, pessoal, nós conseguimos fazer as alterações, tá? Conseguimos transformar o nosso código de tabela de moedas que antes, você vê que essa função main está cada vez diminuindo, cada vez eu jogo coisas para fora dela,
E isso já já vai ser muito importante, porque a gente separa as responsabilidades e mantém o nosso código cada vez mais enxuto e cada vez mais compreensível. Quando eu leio uma linha dessa, eu sei o que essa linha está fazendo, eu sei o que esperar dessa linha. Isso é uma boa estratégia para escrever um bom código. A gente começou com um código muito bagunçado e conforme a gente aprende, a gente vai vendo estratégias para melhorar o código. E é isso que está acontecendo. Aqui no meio ainda tem muita coisa acontecendo, talvez a gente melhore. Mas vamos até tirar isso aqui também, ó. A gente já não precisa mais disso. Tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos seguir em frente para a próxima. Um abraço para vocês.